Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre a importância do brincar para o desenvolvimento do bebê. Vamos entender um pouquinho melhor o que é que acontece com o cérebro da criança quando ela está brincando e por que o brincar é tão importante para o seu desenvolvimento. Mas antes de tudo, se inscreve aqui no canal e me acompanha no Instagram @desempede. Eu sou Rafaela Paiva do Desempede e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. Então, nesse vídeo, a gente vai conversar mais um pouco sobre a importância do brincar para o desenvolvimento do bebê. Por que o brincar é tão importante na infância? Então, o brincar é algo tão sério que é garantido por lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele fala que a criança tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. E dentro desse artigo, ele destrincha, o que são esses direitos que é garantido por lei para a criança. E nele, especificamente, tem um artigo garantindo o direito de brincar, do lazer e do esporte. Ou seja, isso é algo muito sério para o desenvolvimento do bebê e da criança, mas a gente vai entender mais um pouquinho nesse vídeo porque a brincadeira é tão importante assim nessa fase. Então, uma coisa interessante da gente conversar também é que o brincar ele vai evoluindo de acordo com o desenvolvimento da criança. A criança, assim que nasce, ela já consegue brincar porque o brincar vai dar um prazer para ela. Então, à medida que a mãe, o pai, a família interage com essa criança, brinca com essa criança, ela vai responder a esses estímulos. Só que, claro, inicialmente, quando ela ainda é um bebezinho, ela não vai conseguir responder de uma forma tão complexa como uma criança maior consegue responder, consegue brincar. Mas desde o início da vida, ela já tem prazer pelo brincar, ela já interage com as brincadeiras e isso vai ser muito importante para o seu desenvolvimento. Tanto o cérebro do bebê vai evoluindo à medida que a criança vai praticando, vai brincando, como também ela vai conseguindo fazer brincadeiras cada vez mais complexas de acordo com o seu desenvolvimento e a sua evolução. Então, muitas vezes a gente acaba achando que o bebê recém-nascido ele não brinca, que ele não faz nada, mas não, esse bebê ele já quer olhar o ambiente. Você mostra um brinquedo, não precisa nem ser um brinquedo, um objeto diferente, ele tem interesse em olhar, em acompanhar. A gente faz um barulho, o bebê vai em busca desse barulho. Então, tudo isso é a forma do bebê brincar nos primeiros dias de vida. A gente conversa com o bebê, ele presta atenção, a gente realiza toques no seu corpo, conversa com ele, faz movimentos corporais e o bebê acha tudo isso muito interessante. A gente usando o lúdico, a brincadeira para fazer isso com o bebê, vai ser um momento prazeroso e que também vai ajudar na criação do vínculo entre a família e o bebê. Então, nesse início da vida, o bebê ele vai brincar muito a partir do olhar, do sentir, ele vai tocar nas coisas. A mão e a boca do bebê são importantes órgãos de exploração, ou seja, o bebê vai pegar os objetos, vai querer experimentar com a boca, vai sentir sua textura. A depender do formato do objeto, ele vai pegar de um jeito, ele vai tentar levar até a boca. Então, tudo isso é a forma do bebê explorar e dele brincar nessa fase do início da vida. Além disso, o bebê também vai brincar muito explorando o seu próprio corpo. Então, ele vai pegar uma mãozinha na outra. À medida que ele vai evoluindo, vai tentando pegar nos seus membros inferiores, ou seja, no seu joelhinho primeiro, depois no seu pé. E o bebê fica brincando, explorando os movimentos do seu corpo e as partes do seu corpo também. Depois dessa fase inicial, que o bebê ele explora mais pegando e sentindo, ele vai querer começar a explorar os objetos, batendo um no outro, tentando emitir som, jogando esses objetos no chão para testar essa distância, a profundidade. Então, tudo isso são formas do bebê ir testando o que é que ele consegue fazer com esses objetos e com esses brinquedos. Então, chega uma fase que os pensamentos do bebê, ele começa a evoluir a ponto do bebê entender que a partir de uma ação que ele faz, aquele objeto ou o ambiente vai ter uma reação. Então, ele vai praticando isso para ver aquela reação. Por exemplo, quando ele joga um objeto no chão, ele vê que o objeto muda de posição, que faz um barulho, então ele vai fazer isso com o interesse de fazer essa reação no ambiente. Assim como quando ele bate um objeto no outro, que ele ouve o som, quando ele balança o chocalho, que ele percebe que aquilo ali vai fazer com que o brinquedo emita o som, então ele vai fazer isso com o interesse. Ele começa a entender que a partir de um movimento que ele faz, existe uma reação daquele brinquedo, daquele objeto no ambiente. Então, essas são as fases mais iniciais, nos primeiros meses de vida. Depois, o bebê ele começa a entender que cada objeto tem uma certa função.
Então ele começa a perceber que um copo é para beber água, que uma colher ele pode levar até a boca, e ele começa a imitar isso, tanto com ele, como também ele começa a imitar isso com os bonecos, os ursos. Ele tenta reproduzir essas ações que ele vê no cotidiano. E tudo isso a criança faz através do brincar. Então depois, quando esses pensamentos da criança começam a ficar mais evoluídos, a criança começa até a fazer brincadeiras de faz de conta, que é fingir que está acontecendo alguma coisa, fingir que o boneco é o filho dele, ou fingir que, por exemplo, um pente pode virar um celular. Ele começa a usar essas possibilidades de que um cubo pode ser uma comidinha para ele dar a boneca, e tudo isso faz parte da evolução dos seus pensamentos, e como também vai explorando cada vez mais a sua criatividade. Até que depois disso a criança evolui para brincadeiras que contêm regras, jogos que contêm regras. Então a criança ela já consegue socializar com outras crianças e brincar de jogos que têm regras, por exemplo, pique-esconde, o coelhinho fora da toca, a amarelinha. São várias as brincadeiras que a criança começa a entender que existe uma regra para aquele jogo e que ela tem que obedecer. Tudo isso vai ser muito importante para o desenvolvimento da criança. Então agora vamos entender melhor quais são esses benefícios que a brincadeira traz para a criança e para o bebê. Então a primeira de todas que a gente precisa falar é a evolução dos seus movimentos. Tudo começa com a evolução dos seus movimentos, e com isso também ocorre uma evolução dos pensamentos, da linguagem, porque a criança ela vai tentando usar todas as partes do seu corpo e toda a sua capacidade para desenvolver aquela brincadeira. Como a brincadeira é algo que gera prazer na criança, é algo que a criança fica contente, que ela gosta, então ela vai tentando realizar aqueles movimentos, aquelas ações, aquelas habilidades que para ela são brincadeiras, mas que tudo isso vai treinando as habilidades do seu cérebro. Então a criança evolui como um todo, tanto a parte emocional, como os pensamentos, como a linguagem, como também a parte social. Além disso, esse brincar ele é muito importante para o sistema social da criança. A criança ela começa a querer se socializar através do brincar. Inicialmente a criança ela ainda não consegue ter uma boa socialização, e à medida que ela vai evoluindo, se desenvolvendo, ela vai conseguindo socializar ainda mais. E a brincadeira permite que a criança faça isso com uma maior facilidade. Além disso, vai ajudar a criança a expressar suas emoções, a aumentar o vínculo entre ela e sua família. Por isso que é tão importante também que a família brinque com essa criança, com esse bebê. Ajuda na formação das representações simbólicas, ou seja, a criança começa a entender o que significa cada coisa, para que é usado cada coisa. Ela começa a compreender como é o mundo a partir do brincar. Vai ajudar na formação da personalidade, é uma forma lúdica da criança aprender. A melhor forma da criança aprender vai ser através do brincar, porque no brincar ela vai conseguir reproduzir aquilo que ela vê no cotidiano, ela vai conseguir fazer esses movimentos, essas habilidades sem medo de errar, sem medo de julgamento. É um momento ali em que ela está explorando todas as possibilidades. Então o brincar também vai ajudar nessa constituição do sujeito como indivíduo. Ele vai começando a se entender como um indivíduo, a se inserir no mundo social, a entender como funciona a sociedade a partir do brincar, e por isso que o brincar vai deixar marcas para toda a vida. Uma infância com brincadeiras, com possibilidades de criar, vai formar adultos mais saudáveis, adultos mais seguros. Então, através do brincar, a criança começa a aprender as regras da sociedade, as regras do jogo. Ela começa a controlar as suas emoções também, porque ela começa a conseguir esperar a sua vez para brincar. Então, tudo isso a criança ela vai conseguindo à medida que ela vai se desenvolvendo e à medida que ela vai entendendo que aquilo vai ser bom, mas que ela tem que esperar para ser a vez dela, mas que ela tem que respeitar essa regra do jogo. Então tudo isso a criança vai fazendo de uma forma muito lúdica e muito prazerosa para ela, e ela vai aprendendo todas essas possibilidades. Então a brincadeira vai ajudar a criança a se desenvolver e a ter autonomia. Por isso que ela é tão importante na infância e que a gente deve incentivar as crianças a brincar, possibilitar esses espaços em que a criança consiga brincar, consiga explorar suas habilidades. A nossa função como adulto é fornecer essas ferramentas necessárias, esses espaços para que a criança consiga brincar e desenvolver as suas habilidades e assim ter uma infância cada vez mais saudável e cada vez melhor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima!